tá? Vamos para a terceira parte eu resolvi fazer uma sériezinha assim de alimentação, ou basicamente quais os problemas que a má alimentação pode causar na saúde feminina, né? Nesses 2 últimos dias fizemos uma na sexta, fizemos outra ontem, e já abordamos muitas coisas, né? A gente falou de TPM, falou de tireoide, falamos de menopausa, de reposição hormonal, falamos de fadiga, falamos de emagrecimento, falamos aí de um monte de coisas. As outras lives estão salvas no IGTV. E hoje eu queria abordar mais um assunto, porque tanta coisa que realmente a gente precisa de várias lives ou várias aulas, ou enfim, chamar como quiser. Acho pretencioso chamar de aula, né? São lives mesmo, não é uma aula. Mas a gente precisa de bastante tempo para falar um pouco de tudo, porque basicamente a gente está doente porque come mal. 70% das vezes, né? Claro, agora, por exemplo, temos uma pandemia viral que está todo mundo sujeito a pegar, enfim, essas coisas acontecem, você tem infecções bacterianas, você tem acidentes, você tem coisas, mas a base da consulta médica hoje em dia, a base do que as pessoas acordam nos consultórios médicos pedindo ajuda, são problemas que sequer existiriam se a gente não tivesse destruído o nosso hábito alimentar e trocado comida por Deus sabe como definir aqueles produtos comestíveis industrializados e entupir de doces e, enfim, a gente virar viciado em comida ruim, comida inadequada, diria assim, né? Porque muitas pessoas se ofendem se você falar comida lixo, porque não pode, porque é pecado, mas acontece que o fato de encher o bucho, o fato de matar a fome, que infelizmente, né, porque nós vivemos num mundo onde a fome ainda tem muita gente que passa fome, que não tem o básico, e essa fome convive com uma outra grande parte da população excessivamente alimentada e muito, muito mal alimentada, né? Com excesso de macronutrientes, excesso de açúcar, excesso de farinha, viciado em comida, que se gratifica com comida o tempo inteiro, né? E nós convivemos com a fome e com quase que a vontade de comer, né? Constante. E isso está trazendo muito prejuízo à população, muito prejuízo. Está trazendo problema que já está sendo, e claro, agora as autoridades e as pesquisas e as notícias e tudo, claro, estão mais direcionadas à epidemia de Covid, claro, não poderia ser de outra maneira, porque é uma coisa aguda que apareceu de repente, do nada, e o mundo está ainda tentando entender como que tem que lidar com isso, né? Muitas opiniões, enfim, isso ainda vai trazer, infelizmente, muita coisa, muita crise econômica e mais perdas e mais pessoas com complicações, enfim, ainda não acabou, infelizmente, né? Mas o que nós já vínhamos observando, e isso já se observava dos 15 a 20 anos para cá, já de maneira muito séria, a coisa começou já lá para os anos 70, 80 e foi piorando ao longo dos anos 90 do século passado. E é a epidemia enorme de obesidade e diabetes que a humanidade está tendo, né? Que a parte que não passa fome está gorda, inflamada, diabética e com toda essa série de problemas que decorrem dessa má alimentação. Diríamos que diabetes, o infarto, o AVC, o câncer são os problemas maiores que a gente acaba arrumando depois de anos e anos e anos, mas que nesse trajeto a gente tem muitos probleminhas que também acabam sujeitos à medicação de uso contínuo, que também nos atrapalham a vida, né? E que também são decorrentes disso, que se a gente aprender a prestar atenção a esses sinais, vai sentir o quanto o comportamento alimentar que estamos tendo é errado. Por isso que eu quis separar um pouquinho esses tópicos, quer dizer, explicar o efeito que tem no organismo feminino, os principais efeitos, né, os principais queixas que eu recebo no consultório das minhas pacientes,
Depois vamos fazer uma live somente falando de criança, desde a concepção, da amamentação até a adolescência, as consequências que a má alimentação traz para as crianças, e vamos falar também especificamente dos homens. Porque homens e mulheres somos metabolicamente diferentes, nós temos hormônios diferentes, funcionamos, de certa maneira funcionamos igual, mas em outras coisas nossos funcionamentos são um pouco diferentes, e também os reflexos que esses hábitos de vida têm na saúde, tem coisas em comum, mas também coisas que diferem, e que às vezes a gente normalizou tanto um hábito alimentar errado, a gente normalizou tanto o vício em comida, a gente normalizou tanto o fato de se gratificar constantemente com comida, e de comer doce, de beber refrigerante, e de se entupir de álcool. Isso virou uma coisa tão normal, quer dizer, a gente normalizou isso ao ponto de achar esquisito quem não faz. Quer dizer, as pessoas julgam mais e opinam mais e dão mais pitaco na vida de quem faz uma alimentação natural e saudável, e, enfim, se preocupa com isso. Neurótica, exagerada, meu Deus, não tem vida. Já ouviram? Você não tem vida. Eu tenho, porque graças a Deus eu sou intolerante a glúten, mas não a lagosta, né? Então, tô bem, obrigada. Né? Mas, enfim, você ouve, você é muito radical, você escuta muito tipo de julgamento, quando você se dedica simplesmente a comer o que vem da natureza, da maneira mais próxima a como vem da natureza, você prioriza alimentos orgânicos, enfim, escuta muito mais julgamento que aquela pessoa que vai lá na esquina comprar um bolo daquele extremamente cheio de gordura hidrogenada, de açúcar e tal, e levar isso para casa para comemorar com as crianças, e isso é lindo, né? A esse ponto nós chegamos ao isso prendeu em algum, acho que eu sentei em cima de uma parte aqui. Então, imagina como o fato da gente seguir um tipo de alimentação que foi seguida pela humanidade sempre, que comer bicho, planta, beber água, e claro que eventualmente comer outras coisas como exceção, não como regra, porque as pessoas podem comer de tudo. Gente, eu também como de tudo, de vez em quando eu como um chocolate, é sempre preso um chocolate de qualidade, semi-amargo ou amargo, não gosto de bombom barato, porque o gosto da gordura hidrogenada me afronta. Quando é muito doce, também eu não tenho muito hábito de comer doce, então é uma coisa muito doce, a mim não me dá prazer nenhum, me afronta um pouco, né? Mas, enfim, claro que de vez em quando tomo meu drink, faço, mas a proposta é você fazer uma alimentação de qualidade, e se fizer alguma transgressão ou alguma coisa, fazer de vez em quando. O que não podemos é normalizar a má alimentação ao ponto de achar que as pessoas que comem direito são excêntricas, ou que as pessoas que fazem exercício físico para manter a postura, para manter o corpo bem, para manter saúde muscular, e para manter, porque ontem falamos da importância de trabalhar o músculo, porque o músculo não é uma coisa, não são fibras isoladas nos braços ou nas pernas e que a gente trabalha para ficar sarada, para ficar bonita. O músculo é um órgão, né? Então o nosso sistema muscular é um grande órgão, e que cada dia se descobre mais interação entre os peptídeos secretados ou fabricados quando esse órgão é estimulado e forçado a fazer exercício, e o nosso sistema hormonal endócrino e o nosso sistema neuroendócrino, né? Então cada dia se descobrem mais relações. E eu queria trazer um pouquinho, é claro que tentar simplificar as explicações, porque claro, nem todo mundo é da área médica, nem todo mundo vai entender uma linguagem um pouquinho mais complicada. Mas eu gosto de trazer as coisas, até coisas que eu aprendi recentemente, porque eu gosto de continuar me atualizando, fazendo curso, tentando, enfim, ler todo o material que chega na minha mão, que eu tenho tempo, eu procuro ler, porque graças a Deus hoje com o advento, quer dizer, eu sou de uma época, quando eu me formei em 1990, eu me formei em 83. Caraca, choveu muito desde então, né? Muito, você não era nem nascido, eu já estava me formando na faculdade.
com 22 aninhos. Então, quando eu me formei, eu sou dessa época que a gente recebia assim, uma revista médica, eu me lembro não sei, tinha a revista Cardiologia de Medicina Interna, na época eu fiz a residência em Medicina Interna, né? Então, a gente recebia sei lá, o American Journal of Medicine ou alguma dessas, a cada 2 meses em inglês, e lá você pensava um ou outro artigo e já estava atualizado praticamente, né? Hoje em dia, com o advento da internet, com os canais médicos de pesquisa, enfim, de artigos médicos, a informação é imensa, riquíssima, então você realmente tem que estar o tempo inteiro lendo alguma coisa para não ficar desatualizado, né? E sempre que eu descubro uma coisa nova que pode ser interessante, eu gosto de tentar, de alguma maneira, traduzir, porque na parte de alimentação ou de recomendações alimentares, a maioria dos profissionais, infelizmente, a maioria não, mas uma parte ainda significativa dos profissionais está parado no tempo. Estamos ainda com aquela coisa, às 3 em 3 horas, o café da manhã, a refeição mais importante do dia, e você fala low carb, você fala em cetogênica, oh meu Deus, que horror, ainda tem gente que eu só posso entender que não leu sobre o assunto, porque quando você lê sobre o assunto, é uma coisa que faz sentido bioquimicamente falando, e mesmo que você não pratique a low carb, ou não use isso na sua vida, você entende que tem indicações específicas, que é um tratamento padrão ouro para diabetes, por exemplo, para perda acelerada de peso, quer dizer, não tem como não dizer, porque é o mecanismo bioquímico que se põe para funcionar quando você diminui o nível de carboidrato na tua dieta, leva a diminuir a resistência à insulina, leva a diminuir a glicose circulante no sangue, leva a perder peso rapidamente. Então, eu só posso entender que as pessoas que se declaram contra é daquele não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque se realmente você senta e lê sobre o assunto, tem que concordar, porque é bioquímica, não é um achismo, não é uma modinha, é bioquímica. E além do mais, nós temos uma comprovação, porque é uma dieta evolutiva, uma dieta com a qual a espécie humana evoluiu durante milênios, né? E funcionou. E estávamos todos magros, éramos todos caçadores e com corpo de atleta. Os seres humanos, né, os sapiens, eram um corpo de atleta, caçadores, tá? Viviam um pouco, claro, viviam um pouco, morriam a maioria de morte matada ou de doença infecciosa. Mas hoje que nós temos os antibióticos, que temos as vacinas, que temos um monte de coisa que nos permitiria viver com boa saúde em 90, 98, 100 anos, estamos, em muitos casos, optando pela fragilidade, pela senilidade aos 70, porque fizemos um monte de besteira a vida inteira. Então, por que eu estou falando? Eu estou fazendo um pouquinho aqui, um resumão, né, do que eu falei nesses 2 dias passados e do que eu vou falar hoje. Eu já abordei diferentes assuntos assim, mais especificamente. E hoje eu queria que eu não queria deixar de trazer, e deixei para hoje, porque ontem acabou ficando muito em cima, e é uma coisinha um pouquinho mais um pouquinho mais longa, assim, de explanar, né? Que é a importância da saúde do intestino. E por que eu estou abordando isso hoje? Porque é uma coisa que as minhas pacientes trazem queixa constantemente. Assim, 9 de cada 10 pacientes têm algum tipo de queixa gastrointestinal. Ou é azia, ou é refluxo, ou é a sensação de empanzinamento, ou é abdômen distendido, ou é constipação, e depois e os desdobramentos disso, por que tudo isso acontece? Eu vou explicar por que tudo isso acontece e qual é a relação com outro problema que eu vejo com muita frequência, que é a proliferação crônica de cândida, que as infecções ginecológicas por cândida e de micose diversa nas unhas, enfim, e eu vou explicar um pouquinho qual é a relação entre a saúde do intestino e isso. E eu vou dar uma pincelada também no quesito enxaqueca, que também é uma coisa que atinge muito mais, apesar de eu não ser especialista, eu não sou neurologista, mas eu vejo muita mulher e no consultório tenho muita mais paciente mulher, porque as mulheres, eu acho que as mulheres, então, até por causa da vaidade, né, procurando perder peso e procurando
se cuidar, e, enfim, isso talvez nos leva mais a procurar nutrólogo do que os homens. Infelizmente, que os homens eu sempre brinco que só aparecem ou intimados, porque a mulher manda ir, ou safenados, depois que deu algum problema, aí tomar um medo, né, e tomar um juízo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses problemas, né, sobre esses problemas digestivos que tanta gente me traz, né, no consultório, e por que isso acontece, com tanta frequência, e por que o remédio de inibidores de canais de prótons, né, que são os prazóis da vida, que quem nunca, né, tomou um prazol para azia, porque você vai com uma queixa de azia e já sai com a receitinha de algum prazol, de omeprazol, de pantoprazol, de algum prazol da vida, né? E por que é o segundo remédio mais receitado no mundo, depois dos remédios para baixar o colesterol, que é outra praga, né? Que, veja bem, não é que esses remédios não tenham que existir. Tem que existir. Porque nós temos um pequeno percentual de coisas, de doenças crônicas, ou, no caso dos remédios para colesterol, nós temos dislipidemias familiares e tal, que realmente podem requerer de tratamento. O meu ponto é que, na esmagadora maioria de casos, os problemas digestivos, os problemas de colesterol elevado, de glicose, de triglicerídeos, são simplesmente problemas decorrentes do mau hábito alimentar, de comer demais e comer coisa que não deveríamos o tempo todo. Aí desencadeia toda uma série de problemas e nós ainda temos um pouco entranhado, um pouco encroado na cultura, tanto na cultura popular quanto na própria cultura médica, a excessiva medicalização dos problemas. Quer dizer, a gente não vai no cerne, não vai na origem, não vai na modificação completa e radical, como tem que ser, do hábito alimentar, e vai na pílula mágica maravilhosa que vai curar isso, que vai curar aquilo, que vai diminuir a azia, que vai abaixar o colesterol, que vai tratar do diabetes. Só que a bendita pílula pode até se fazer necessária, porque às vezes o paciente chega tão bichado, tão estragado, com tanto problema, que você tem que iniciar a medicação. Não estou falando aqui uma coisa, não tem que tomar, não é por aí. Tem a sua utilidade em determinado momento, porque quando você já pega uma pessoa em um estado limítrofe, você vai ter que tratar, você tem que baixar aquelas taxas, você tem que começar por algum lugar. Então, eventualmente, você vai ter que medicar. O que eu questiono um pouco é essa cultura de excessiva pilulização. Você dá dor de cabeça, não passando 5 segundos que a pessoa corre atrás do analgésico. A pessoa dá 2 espirros e tem que ter... Então, aí nosso desespero quando aparece uma Covid que não tem tratamento, né? Um desespero absoluto. Quando seguramente a humanidade em geral teria reagido melhor à pandemia, com uma saúde global melhor, porque já também vimos uma forte relação entre a resistência à insulina, inflamação crônica, diabetes e complicações mais graves, né? Quer dizer, essas pessoas já faziam parte de um grupo de risco para um monte de coisa, né? Isso só veio ficar mais em evidência agora, mas enfim. Então, por que tanto problema digestivo? Por que tanta gente tomando prazóis, quando a única coisa que poderia resolver mesmo, porque na realidade estamos tratando, eu acho, de uma maneira errada, porque o que acontece? A gente se alimenta mal. Pãozinho francês, o que o pãozinho francês é? Uma amálgama de farinha de trigo triplamente refinada, né? Farinha de trigo geneticamente modificado. O que implica que seja geneticamente modificado? Implica que é um cereal que foi beneficiado de alguma maneira com modificações genéticas que o fizeram mais resistente a pragas. E uma das coisas que o faz mais resistente a pragas são as proteínas que ele contém, basicamente glúten, amilopectina, tá? Então, já é um trigo que tem muita mais quantidade de glúten do que o trigo primordial, o trigo essencial, aquele das antigas, né, que os homens aprenderam a cultivar,
que cada região tinha uma variedade específica e tal, né? Normalmente nessa mistura para pão francês, que já vem pronta, que as padarias já compram a mistura pronta, já vem muitas vezes misturada com farinha de soja, com açúcar, com algum tipo de gordura hidrogenada para dar essa crocância no pãozinho. Então você come isso e as pessoas comem muito, muito. Ai, aquele pãozinho não come um, come dois, come três. Além de ser um carboidrato de muito alto índice glicêmico, ele tem toda essa série de características, tem açúcar, tem amilopectina, tem glúten em grande quantidade. E isso é uma coisa com a qual o nosso aparelho digestivo não se relaciona bem. Nós tomamos uma grande quantidade de refrigerantes muito, muito ácidos, porque eles são muito ricos em ácido fosfórico, que dá aquele sabor azedinho, porque eles colocam uma porrada de quilos de açúcar, uma quantidade mistura de açúcar, colocam sal, colocam o ácido fosfórico para dar aquele azedinho e o gás carbônico para dar o frizz e alguma cola ou algum guaraná ou alguma coisa para dar o gosto. Quer dizer, nós temos esse comportamento e fazemos isso corriqueiramente, rotineiramente. E ainda temos um problema que é quase que uma teoria conspiratória, vai parecer o que eu vou falar aqui, né? Nós estamos comendo, além de comer muitos vegetais muito contaminados com agrotóxicos, com defensivos agrícolas, né? com veneno mesmo, nós também comemos animais que são tratados com muito antibiótico. Porque tem muito essa lenda urbana de que o frango tem hormônio. O frango não tem hormônio. Na realidade, o hormônio não por nada não, é porque é antieconômico tratar um frango com o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é uma coisa cara. Então, não se coloca hormônio no frango. O que sim se colocam sistematicamente são são antibióticos, normalmente da família das tetraciclinas, porque eles agem nas aves, e isso já foi visto anos e anos atrás, né? Comprovaram que as aves tratadas com esse tipo de hormônio aumentavam a velocidade de crescimento, cresciam mais rápido, são promotores do crescimento. Então, o que acontece? Que as aves não absorvem todo o antibiótico que é administrado. É eliminado também na urina e nas fezes, contamina o solo. Então, nós estamos vivendo num universo encharcado de antibiótico, cada vez mais bactérias resistentes, vocês reparam, né? A pessoa pegou uma bactéria, não deu um jeito, porque a bactéria não tinha antibiótico desse jeito. Agrotóxicos. E ainda por cima, quando se prepara tudo isso, se acresce de um monte de glúten, de soja, de açúcar, de maçarocas muito difíceis de digerir. Então, nós temos a consequência de uma cascata de eventos desastrosa para o nosso aparelho digestivo. Primeiro que todo esse açúcar, todo esse glúten, todos esses carboidratos, a quantidade de açúcar, o açúcar é extremamente corrosivo. Então, já entra pela goela abaixo, vai parar no estômago e começa a detonar a secreção ácida no nosso estômago. Quer dizer, em vez de... As pessoas acham que tem isso tudo porque tem muito ácido. Não, ele começa a diminuir. Né? Começa a diminuir a secreção ácida do estômago. Começa a atrapalhar a secreção ácida do estômago, porque o estômago tem que ser muito ácido. Então, quando começa a atrapalhar essas secreções ácidas no nosso estômago, já não só a digestão quer dizer, esse ácido serve para transformar o que nós engolimos em pedacinhos numa papa, entre outras coisas, né? Aquilo vai se movimentando e jogando ácido. Mas, ao mesmo tempo, essa secreção ácida é necessária num pH determinado, bem baixo mesmo, né? Por volta de 1, 2, para sinalizar o esvaziamento gástrico. Quer dizer, quando atinge um patamar X de acidez, ele sinaliza que aquilo já está ácido o suficiente e aí pode sair do estômago, passar para o duodeno. E aí começa a ter uma alternância de substâncias ácidas do estômago e substâncias alcalinas procedentes da bile, das secreções pancreáticas, das próprias secreções intestinais. Então aquilo vai mudando o pH. E esse esvaziamento gástrico feito de uma maneira adequada faz com que aquele bolo de alimento permaneça um tempo X no estômago. Quando nós temos essa
secreção ácida alterada pela composição do que comemos, e não pelo açúcar que você come um dia, é pela agressão constante, um dia após o outro, após o outro, após o outro, do pãozinho, da sobremesa, do refrigerante, do álcool, enfim, tudo isso vai deteriorando essa função. Então você não só deteriora aquela capacidade digestiva do estômago, você deteriora a velocidade com a qual o estômago vai se esvaziar, vai começar a circular, vai começar a empurrar isso para baixo, né? Então, isso já provoca um rebumborma, que aquela coisa já começa a voltar, já sobe, já desce, já não vai, já dá azia, já dá refluxo, já dá o escambau A4. Você já explica dos problemas daqui para cima, você explica através desses mecanismos. Aí aquilo vai avançando. E aí acontece a segunda parte da tragédia, é que todos esses antibióticos, todas essas toxinas que nós já ingerimos, que vêm do solo, que vêm dos bichos, que vêm das plantas, que vêm de tudo que nos cerca, vão detonando completamente a nossa flora intestinal. E a nossa flora intestinal é uma barreira protetora que tem inúmeras funções, que regula a secreção de muco das fezes, que nós precisamos da digestão dessas bactérias. Elas agem de maneira simbiótica, né? De maneira, são os parasitas benéficos, digamos assim, têm que estar dentro de nós, porque o próprio metabolismo dessas bactérias faz com que aumentem os ácidos graxos de cadeia curta no nosso intestino grosso, que isso é fundamental para evitar o câncer de cólon. E por que eu falava de descoberta? Porque uma coisa que eu li recentemente, que eu achei assim, é uma coisa que, pelo que eu li, tem trabalhos de 2016 e eu estou lendo sobre isso agora, porque eu digo, tanta informação que chega, que nem sempre, a gente sempre perde alguma coisa, né? É uma bactéria específica chamada Arquemansia mucinifila, que essa foi descoberta em 2016 e se descobriu que uma proteína dessa bactéria, que deveria estar crescendo no nosso intestino, mais ou menos deveria ser 5% do total das bactérias do nosso intestino, uma proteína dessa bactéria está diretamente relacionada ao controle da resistência à insulina, dos triglicerídeos e do colesterol. Que simplesmente administrando essa proteína, isso foram experimentos feitos em ratinhos, né? Os ratos aos quais era feito um tratamento antibiótico e tal, para tirar essas bactérias do trato digestivo, com a mesma dieta, engordavam muito mais que os ratinhos às quais era suplementada essa bactéria. Olha a importância dela. Quer dizer, ela sozinha, em condições iguais de dieta, conseguia diminuir a resistência à insulina, diminuir a obesidade, diminuir todos os problemas de colesterol e triglicerídeos, né? E nós sabemos muito pouco ainda disso, né? Porque quando pensamos em reposição de flora, pensamos em lactobacilos. Olha como podemos estar errando, porque já tem uma bactéria que foi descoberta que teria muita mais importância. Então, e você diz, ai meu Deus, mas está tudo contaminado, o que eu posso fazer? Eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer é tomar consciência. Porque é claro que essa alteração da flora intestinal vai provocar, a alteração da flora intestinal junto com a composição inadequada, com fibras inadequadas, quer dizer, poucas fibras de vegetais frescos e muitas fibras de cereais, por exemplo, vão provocar essa fermentação, essa estufação, essa peidação, aquela coisa horrorosa que a gente fica, né, com a barriga parecendo um bumbo lá de tão inchada, né? Vai provocar constipação. A constipação vai trazer o quê? Hemorroida. Essa falta de bactéria boa, de adequada colonização bacteriana, aí sim vai permitir que fungos proliferem. E o fungo que mais prolifera dentro da gente é a Candida albicans. E aí, por que a Candida está no intestino, mas vai aparecer na periquita? Né? Porque vai dar aquela infecção ginecológica de que a pessoa trata e toma fluconazol e põe óvulos de não sei o que e volta e de novo e vai. Por quê? Porque o nosso meio está alterado, permite a proliferação excessiva de fungo. E o fungo, por que o fungo coloniza na vagina? Primeiro porque a vagina é uma área que também tem uma flora específica de lactobacilos, que também é afetada por essa depredação que nós sofremos na nossa flora geral, né?
E 2, porque a vagina é tudo com fungo que é para ser feliz, é quente, úmido e escuro. Então, você vai desencadear toda uma série de problemas de desequilíbrio, enfim, de uma tragédia que você coloca no teu aparelho digestivo, absorve inadequadamente, fica com poucos triglicerídeos, com poucos ácidos graxos de cadeia curta no colo, isso favorece a aparição de câncer. Você perde essa bactéria maravilhosa que acabaram de descobrir, que pode reduzir sozinha a resistência à insulina, os triglicerídeos e o colesterol e ainda ajudar a diminuir muito como diz, a obesidade. Você sofre com aqueles refluxos e aquelas azias e tal. Você diz que as coisas estão contaminadas com antibióticos e com agrotóxicos, e aí não podemos fazer nada. Eu já acho que podemos, porque eu acho que se a gente trabalha com uma informação mais adequada, primeiro você pode evitar aqueles açúcares, refrigerantes, e comer mais vegetais. Mas os vegetais estão contaminados. Bom, vamos procurar vegetais orgânicos. Mas são caros. Sim, claro que são caros, porque a produção orgânica, você não borrifa lá toda de veneno, é uma produção muito mais difícil de fazer uma colheita. Precisa de muito mais cuidado, precisa de mais mão de obra, precisa mais tudo, uma coisa mais cara. Mas será que se nós tirarmos do cardápio, soma quanto você gastou no iFood esse mês? Especialmente durante o confinamento, de pizzas enfim, de repente você podia ter melhorado a qualidade do teu carrinho de compra, né? E procurar frangos criados sem promotores do crescimento, você podia procurar frango caipira. Se você mora no interior, isso fica até mais fácil, porque você não tem produtores perto, né? Você pode até pensar em fazer. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz na quarentena, eu fiz uma pequena horta, né? Aí eu tenho couve, jiló, tudo que vinha com sementinha eu plantava. E quase tudo germinou e quase estou com tomate que não sei mais onde eu estou começando a fazer conserva de tomate caseira, porque eu não sei mais o que fazer com tanto tomate que cresceu, né? Tomate cereja, tomate... Então, eu acho que se eu quero passar alguma coisa aqui, não é só aquela informação, faz essa dieta para emagrecer, porque não, é que eu gosto de pensar que eu estou ajudando as pessoas a recuperar a saúde. Eu acho que essa é a minha função como médica, né? Investindo em saúde. E eu acho que a conscientização é muito importante, porque se você não está consciente do problema, como é que você vai ser um consumidor que exige? Se você não sabe enfim, o que é bom e o que não é, e vai comer o que te dão de qualquer jeito, da mesma maneira que você pode optar por uma alimentação low carb, porque já ouviu vários blogueiros e várias pessoas e vários médicos e tal dizendo que é bom para emagrecer e que faz bem à saúde, temos que entender também o conceito de quantas outras coisas estão nos fazendo mal e como as coisas estão profundamente erradas, porque a indústria alimentar virou uma coisa que somente visa o lucro, né? Então é muito triste. E hoje em dia você tem cestas orgânicas que te mandam entregar em casa, ovos caipiras, os bairros, você pode, aqui no Rio de Janeiro, ter um circuito de feira orgânica, que toda semana tem em algum bairro da cidade. Então, é mais caro? É, um pouco mais caro, uma produção mais cara, né? Mas, talvez seja um investimento que vale a pena. E talvez a gente esteja gastando em coisa que só está fazendo mal. Está comprando coisas para as crianças totalmente inadequadas. Então, eu queria, pelo menos, trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês hoje, né? Para, enfim, no que for possível para cada um tentar melhorar. Porque você pode não melhorar tudo. Você pode não conseguir fazer aquela alimentação ilibada, linda, maravilhosa, bebendo água da fonte das montanhas e comendo, enfim, coisas cultivadas pelas fadas de Avalon, mas você pode melhorar muito a tua qualidade, e você pode, uma vez melhorada muito a qualidade de vida, aí sim a gente pode pensar em lançar mão de alguns suplementos, eventualmente, porque de algumas, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta ou de cadeia média, a gente pode eventualmente pensar em suplementar. Mas muita gente sempre me pergunta, tomo magnésio, eu tomo não sei o quê, eu tenho que tomar glutamina. E eu acho que tudo isso é que nem a medicação tem o seu lugar, a suplementação tem o seu lugar,
tudo tem o seu lugar. Mas é que eu não vou cansar nunca de insistir que o que a gente tem que mudar são os alicerces, é aonde você vai se fundamentar para fazer uma vida mais saudável, que é comer bicho, planta, não tá achando alimento orgânico, lava muito bem, descasca, por exemplo, os tomates, descasca eles. Tem milhões de tutoriais no YouTube, por exemplo, que explicam como lidar com o excesso de agrotóxicos na alimentação. Procure fornecedores que, enfim, sempre tem um jeito, né? Sempre tem um jeito. E o que eu trato exatamente, né? As pessoas gastam 60 100 numa pizza e não gastam 60, que dá para comprar muita coisa orgânica, né? Gastam R$ 60 numa pizza e com R$ 60 você compra bastante, faz uma belíssima salada orgânica, faz uma belíssima, enfim, caporata de berinjela orgânica. Então, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão, porque faz parte do problema. Quer dizer, a gente não pode pensar só em alimentação low carb, uma alimentação só bicho, planta e água, e esquecer o desastre que está sendo a quantidade de agrotóxicos que estão sendo jogados no solo, a quantidade de antibióticos que se fornecem aos animais. E o negócio dos antibióticos vai trazer muito problema a sério, porque estamos lidando com antibióticos fortíssimos, que matam muita bactéria, tá? Mata bactéria boa, mata bactéria ruim. Acontece que bactéria, como qualquer ser desse planeta, tem uma capacidade de mutação para sobreviver. E quando as bactérias mudam para sobreviver a um antibiótico, ficam resistentes. E a bactéria resistente você não trata com nada. E cada dia estão se descobrindo mais bactérias multiresistentes. Isso acontece eventualmente no hospital, que todos os pacientes no CTI ficam contaminados. Enfim, acontecem tragédias horrorosas, porque nós temos antibiótico, antisséptico e bactericida demais. Por exemplo, na limpeza da casa também é muito melhor usar vinagre, por exemplo, muito melhor usar bicarbonato. Começar a pesquisar coisas naturais que podem ser usadas, até sabão de coco, essas coisas, do que usar esses limpadores que são bactericidas, porque isso também contribui, também contamina o solo, também. Então, enfim, eu poderia me estender muito, porque é uma coisa da qual eu gosto bastante, eu leio bastante sobre isso, mas eu só queria, sabe, dar aquela chamadinha de atenção para, se a pessoa achar que isso pode ser interessante, ir lá e dar uma pesquisada e procurar tutoriais de como criar. Você pode criar tomate na tua janela, num vasinho. Você pode ter, mas não consigo ter mais nada, você pode ter meia dúzia de vasinhos de temperos, por exemplo, que vai melhorar muito o sabor dos teus alimentos e vai ficar até bonitinho na tua janela. Então, eu acho que qualquer movimento que a gente faça, por pequeno que seja, para melhorar alguma coisa, a gente, quanto mais consciente, mais exigente fica, a gente fica mais exigente com a gente mesmo, com o nosso próprio hábito alimentar, com o que nós vamos comer, a gente questiona mais e a gente vira um consumidor mais exigente também. E quando há consumidor, há mercado, porque onde tem janela de mercado, o povo vai, né? Da mesma maneira que agora estamos vendo, claro, estão tentativas de modificar o hábito. Tem gente que está fazendo segunda sem carne, por exemplo. E eu sempre brinco que eu vou fazer a segunda sem carne se eu fizer terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem soja, né? Porque tanto destrói as lavouras de soja, tanto contaminam, tanto coisa quanto pum de vaca. Não sei até onde o pum de vaca faz tanto mal. E no entanto, esses cultivos também exacerbados, monoculturas, enfim, não prejudicam. Então, eu acho que isso, se isso serve para promover o debate, sem briga, tá? Porque, claro que estamos longe de ser donos da verdade por aqui, né? Eu não tenho a mínima pretensão. A única coisa que eu quero é passar coisas que eu acho importantes e que eu fui descobrindo, não só como médica, né, mas também como consumidora, como dona de casa. Então, coisas que eu fui descobrindo e que eu fui modificando na minha vida, e eu acho que dá para modificar. Você não acha que não, por exemplo, o consumo de leite de vaca, né, que tá perguntando aqui. Então, a gente tá vendo
tanta mais intolerância a glúten, a lactose, a um monte de intolerâncias alimentares. Basicamente porque nós detonamos o nosso sistema digestivo. Então aqui tem uma hora que não aceita mais nada. Se não tomar um copo d'água já incha, já se sente mal, né? O que eu acho do leite de vaca? Pessoalmente eu acho que se puder leite cru, leite de boa qualidade, e ele não te cair mal, quer dizer, se você não for intolerante, não aparecer urticária, não ficar muito inchado, muito estufado, eu não tenho nada contra. Não consigo ver essa relação que algumas pessoas colocaram de que o leite de vaca é um veneno. Se tomar um pouco, eu, por exemplo, não tomo leite, porque o leite não gosto muito, mas eu coloco creme de leite no meu café todo dia. E fico muito bem, obrigado. Quer dizer, não recomendo, não vai virar um bezerro, mas também se você tem aquele prazer absurdo de tomar um pouquinho de leite no teu café e não te faz mal, porque eu sempre insisto que a gente tem que escutar o corpo, então aquilo você não está bem, está com alguma pereba, está com alguma coisa que te diz que está errado, escuta o teu corpo, tá? Então, queria voltar um pouquinho nessa fala, porque eu falei que ia falar sobre Cândida, e a Cândida basicamente é isso, ela mostra que é um enorme desequilíbrio na nossa flora intestinal, que nós estamos, e a Cândida adora açúcar. Então, se você tem infecções por Cândida de repetição, se você tem micose que aparece na unha, não cura, não ajeita, e aquilo fica, né, uma alta sensibilidade para fungo, muita caspa, né, pessoa que tem muita caspa também pode ser um problema disso, muita coceira, sabe, sai do banho, se coça tudo, tudo isso pode estar indicando disbiose, pode estar indicando alteração da flora intestinal. Então não basta ir no ginecologista e colocar um óvulozinho de fluconazol ou de qualquer substância parecida, porque isso vai levar pela frente alguns fungos, mas os esporos, que são os filhotes, digamos assim, de fungo, né, vão continuar lá. As condições de disbiose, de alteração de flora que vão continuar lá. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Que daqui a um mês, daqui a 2 meses, vai ter de novo aquele corrimento, aquela secreção, aquela coceira, deixa eu ver o horário. Ih, caramba. Então vai ter isso de novo. Estão perguntando sobre os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais caem exatamente nesse mesmo balaio. Quer dizer, não é antibiótico no caso, mas é um hormônio, um xeno-hormônio, né? Um xeno-hormônio, que é, digamos, é um estrogênio conjugado, quer dizer, é uma coisa que se parece com o estrogênio humano, mas que não é bem aquilo, e que precisa ser digerido, e que também entra nesse círculo de alteração do nosso meio interno. Então, o anticoncepcional eu acho que uma coisa, eu não vou dizer para aqui ninguém largar a pílula de um dia para o outro, né? Mas se você toma pílula e já passou da adolescência, já não é nem bom para adolescente, mas vamos lá que, enfim, precisamos conter um pouco a enxurrada. Comece a pensar em métodos alternativos. Eu vejo muitas mulheres de mais de 35 anos tomando pílula, né? E tem fatores de risco associados. Vamos pensar em métodos alternativos, né? Então, deixa eu ver o que mais. Frutas, estão perguntando por causa do açúcar. Então, se você está acima do peso, se você está com diabetes ou pré-diabetes ou qualquer condição com glicídios ou triglicerídeos elevados e você está fazendo uma dieta para tentar melhorar isso, você tem que diminuir drasticamente o aporte de glicose. Então, nesse caso, eu recomendo comer somente frutas com baixa carga glicêmica. Abacate, coco, que tem praticamente zero, morango, frutinhas vermelhas, acerola, fazer suco de limão ou maracujá, eventualmente um kiwi, né? E evitar aquelas frutas que têm mais quantidade de açúcar, como é a banana, como é a laranja, que também se comer de vez em quando, também não mata ninguém, né? Mas não fazer aquele pratão de fruta.
Ah, não, mas é que eu estou no meu peso, eu malho, eu tenho uma boa saúde. Então a fruta inteira, ela vem com fibra, vem com bagaço, vem com toda uma série de coisas. Se é uma coisa que te dá prazer e te cai bem, come a tua fruta de vez em quando. Né? Então, é uma diferença entre aquela pessoa que tem uma patologia ou tem um excesso de peso e aquela pessoa que não tem, né? Em relação ao açúcar das frutas. Se você precisa diminuir níveis de açúcar ou precisa perder peso, evita-se aquelas frutas que têm mais açúcar. Se você está com boa saúde e te apetece comer uma tangerina e aquilo vai te dar um prazer, você come a tangerina, fim de papo, né? Porque quando as pessoas falam que radicaliza, o que é radical, exatamente pessoas que já desenvolveram uma doença, que já estão sofrendo consequências do excesso de açúcares na alimentação. Aí tem que ser realmente muito reduzido. Né? Aí tem que ser muito reduzido. Mas em pessoas que não desenvolveram patologia, você não precisa radicalizar tanto. Aí só manter o bicho em planta e comer uma fruta, como vai comer um bife, como vai comer umas castanhas, como vai comer um coco, como vai comer... Né? Você pode comer uma fruta de conde, por exemplo, uma temoia, e não vai acontecer nada. Se há uma resistência à insulina e há uma grande quantidade de glicose circulante, é melhor diminuir as frutas que têm elevada carga glicêmica, certo? Então, ele está empolgado com a caseína, com o glúten. Então, o que acontece? Produtos derivados do leite, produtos derivados do trigo causam muitas intolerâncias. Primeiro porque leite pasteurizado, trigo geneticamente modificado, quer dizer, a própria natureza do alimento já não é mais aquela que era nos primórdios, quando os homens descobriram que podiam cultivar cereais e podiam beber leite, ordenhar os animais e beber leite e fazer queijo, essas coisas. Então, a qualidade desses insumos já modificou muito ao longo da história da humanidade. Então, e de uns tempos para cá nós vemos muitíssimas mais intolerâncias, basicamente por isso que eu falei antes, que a gente come uma comida que, além de ser inadequada na composição, com um excesso absurdo de açúcares, já vem contaminada na matriz, lá já vem de fábrica, com excesso de agrotóxicos, com excesso de antibióticos que destroem todo esse nosso bioma, essa nossa microbiota. E aí nós passamos a interagir muito pior ainda com esses produtos. Então eu acredito, a humanidade desenvolveu o hábito de comer laticínios, como descobriu a vantagem, entre outras coisas, foi uma grande revolução alimentar de cultivar cereais, porque isso permitia encher a barriga de muita gente. Quer dizer, os homens deixaram de ser coletores caçadores para passarem a ser camponeses e agricultores, enfim, e pecuaristas, né? Mas nesse caminho, além não acho que seja o leite ou o trigo, claro que fazem mal, por quê? Porque primeiro que o alimento já vem muito diferente daquele que era na origem. E depois o receptáculo, que somos nós, que é o nosso aparelho digestivo, está muito sem condições de receber isso tudo. Aí pronto, está feita a coisa. A gente tem o síndrome do intestino irritável, doenças ulcerativas do intestino, e a ideia de asma e psoríase, e coceiras, e perebas, e hemorroide, e um monte de problema, porque junta enfim, junta a fome com a vontade de comer, a desgraça toda. Quer dizer, quer dizer, a gente não só compra alimentos que já vêm contaminados, como não temos mais capacidade adequada para digerir nada, porque foram tantos anos de comida inadequada que detonou o nosso aparelho digestivo, e agora a gente come qualquer coisa que, além do mais, contém essas substâncias de muito difícil digestão, como é o glúten, como é a lactose, e nós nos estufamos e temos um monte de reações. Então, primeiro, vamos retirar tudo. Se você tem azia, se você tem refluxo, retira pães, biscoitos, bolachas e bolos da tua vida, e eventualmente também os produtos do leite, sobretudo os produtos que não sejam fermentados. Retira por 30 dias, vê o que acontece. Vê o que acontece. Eu estou falando isso, eu não estou te mandando uma dieta, não estou dizendo que você tem que comer mais ou menos caloria. Só você pode tirar tudo. Em relação
as farinhas de oleaginosas, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Deixa eu ver só, Ana. A gente tem que tomar um certo cuidado por uma razão. A gente está muito atrelado ao fato de fazer receitinhas, de fazer, sabe, pãozinho low carb, bolinho de não sei o quê, porque a gente está agarrado em aquela coisa encroada nessa coisa de que tem que ter pãozinho, de que tem que ter bolinho, de que se não comermos isso a vida vai ser uma desgraça. E aí erramos na mão porque comemos demais, comemos caloria demais. Então, se você vai começar a fazer bolinhos e você vai começar a fazer não sei o que, com farinha de amêndoas e com farinha de não sei o que, pode não ser uma coisa tão ruim, que como tudo em excesso, né, não vai funcionar também. Mas enfim, pode na origem ter menos carboidrato, mas vai conseguir muita caloria, porque uma gordura é muito calórica, também aquilo vai ter desequilibrar tudo. Então, o meu conselho é comer as coisas in natura. A gente não tem que fazer dieta, a gente não tem que, a gente tem que modificar a nossa cabeça. Temos que abrir a caixinha, sair da caixinha e pensar na alimentação de uma maneira diferente. A gente tem que entender que temos que comer de outra maneira, temos que tentar nos aproximar ao máximo da natureza e dos produtos minimamente processados. Então, se a gente já tira os ultra refinados, as pizzas, os pães, os bolos, os refrigerantes, já é meio caminho andado. Porque aí você começa a trabalhar com coisas com as quais o teu aparelho digestivo e tudo já se dá melhor. E a partir daí começar a sofisticar um pouco a nossa exigência como consumidor, né? Começar a procurar coisas, procurar mais informação, começar a procurar mais coisa orgânica e um fornecedor de frango, porque tem, não acho, não procurou, a não ser que realmente que mora num lugar muito pequeno, no interior, é claro, que mora em cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, não diz que não achou, é que não procurou, porque tem feiras orgânicas, tem entregadores que te trazem a cesta orgânica em casa, tem pessoas que te entregam o peixe recém-pescado, tem. Mais caro, mais barato, mas tem. Não diga que não acha, porque com certeza tem, né? Então, tem gente que parece que morre. Então, eu acho que para simplificar, a gente não tem que procurar a dieta e se eu posso comer mamão, e se eu posso comer tapioca, a gente tem que repensar a maneira de se alimentar. Começar a encher a nossa despensa, a nossa geladeira de alimentos mais perto da natureza. Então, mais perto da maneira que vem da natureza é o alimento bicho, planta, né? De preferência orgânico, de preferência criado sem promotores do crescimento. Mas aqui eu não acho. Então começa tirando os ultraprocessados. Começa tirando as pizzas, os biscoitos, as bolachas, as vinagueiras das crianças, os suquinhos de soja. Começa tirando todas as coisas que vem em caixinha e começa a comprar coisa no hortifruti. Já vai ser meio caminho andado. Mas tem antibiótico? Tem. Mas já vai ser meio caminho andado do mesmo jeito. Até porque também é um pouco... Quando você sai da caixinha, você não consegue voltar nunca mais. Quando você sai daquele lugar comum de repetir a mesma coisa, de revirar o olhinho e diz que não consegue, se dá conta de que consegue sim, e que só de conseguir modificar a qualidade da tua alimentação você já perdeu 10 quilos, isso é um empoderamento tão grande, porque você começa, cara, eu tenho controle sobre isso. Aquela coisa que parecia incontornável, aquelas banhas que estavam lá e não iam embora, de repente você abandonou os ultraprocessados, está comendo só bicho e planta, e você começou a emagrecer. Sem dieta mirabolante, sem milagre e tal. A sensação de empoderamento é muito grande. É muito grande. E aí não tem volta. Você pode ficar mais natureba, mais macrobiótico, mais pirado, menos pirado. Aí é questão de cada um, né? Tem gente que se dedica com muita... de uma maneira quase religiosa, e tem outros que levam-se mais meio caminho andado. Modificar, sair da caixinha e pensar que você tem que passar a se alimentar de outra maneira, já te faz ligar o radar para o que você tem em volta e começar a perceber que tem opções melhores. E que você não precisa ligar domingo à noite para ir naquele aplicativo para pedir uma pizza, porque tem vida após a pizza, ou depois da pizza, ou sem a pizza. Tem muitas opções que você pode, talvez...
cultivar o hábito de aprender a cozinhar um pouco, aprender enfim, tem que expandir a mente nesse aspecto. Você não pode ficar na caixinha do comer a cada 3 horas, do café da manhã, a refeição mais importante do dia, de comprar pacotes de tratamentos estéticos, de comprar todos os chás e todos os Herbalife e todas as porcarias que vendem pela internet te prometendo coisa. Você sai desse mundo e se abre para outro mundo, que é a comida de verdade. A vida vai melhorar muito. Aí você pode ficar um esperto e se dedicar à agricultura orgânica e aos cultivos macrobióticos, ou pode ser um cidadão que tenta fazer o melhor possível de uma maneira menos complicada. Mas, olha, prático, a pessoa está falando prático, eu sempre discuto isso um pouco. Praticidade, você não vejo que seja mais prático comer um nugget, por exemplo, ou comprar um bife e colocar na grelha. É que é vício por alimentação ruim, é vício por aditivos alimentares. Aí inventamos que é prático. Mas o trabalho e o custo que te dá ir no mercado, pegar o carrinho, empurrar carrinho, colocar as coisas lá dentro, você faz igual com um bife e uma salada, ou com um nugget, uma batata Ruffles qualquer e um refrigerante. Você vai ter o mesmo trabalho pegando o que presta no mercado ou pegando o que não presta. Você vai ter que fazer fila no caixa do mesmo jeito. Você vai ter que carregar as compras para casa. Você vai pagar, vai ter que carregar para casa. Então, o negócio de prático eu discuto um pouquinho porque é vício, é que você já vai procurar aquilo que vai te dar aquele prazer imediato porque está cheio de aditivos. Já vai procurar aquele refrigerante que você se viciou naquele frizz, naquela cafeína, naquele açúcar. Porque, não gosto de algo. Mas você não gosta de algo, algo não tem gosto de nada. É costume, é sofisticar o nosso paladar para voltar. É engraçado que o sofisticado é voltar a hábitos alimentares muito mais primitivos e esquecer esses estímulos de sabor que são feitos unicamente para viciar. Então não é bem que seja prático. Quando você para pegar uma coisa daquelas, anda mais duas prateleiras, lá vai para lá para aquele seção e compra um bom pedaço de carne, em vez de comprar um nuggets. Tá? Quando for pegar aquela batata, vai andar um pouquinho mais para lá pegar sei lá, uma alface. O trabalho é o mesmo. É que aquelas coisas prontas e aquelas caixas de biscoitos, isso não faz falta nenhuma. Isso só atrapalha. Então, deixa eu ver. Vão me cortar aqui, gente. Vão me cortar, então vou deixar a live salva. Então, eu espero ter colocado algumas coisas, algumas questões aí para a gente, né, todo mundo junto abrir a mente e começar a pensar de outra maneira em relação à alimentação, porque a má alimentação traz muito problema. E quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês aprenderem, quanto mais vocês se empoderarem, não só ganha a saúde de cada uma das pessoas, como a família inteira, porque você começa a levar essa transformação para a tua família, você começa a virar um consumidor mais exigente, você começa a criar uma corrente do bem nesse sentido. E essa era a ideia mais ou menos que eu queria trazer para vocês. E vou ver um dia dessa semana, vou ver qual, né? Vou falar um pouco, que eu acho importantíssimo, do que nós estamos fazendo com as crianças. Vou preparar um material, vou ver que dia eu faço isso, porque essa semana é um pouquinho complicada, mas eu vou voltar ainda essa semana e vou falar da alimentação, do que a má alimentação está fazendo com as nossas crianças, a importância de começar a mudar os hábitos desde pequenininhos, tá? E depois vou falar dos cavalheiros, que também estão muito bichados por aí, acredito que estão abafando com aquelas panças. Então não, hein? Tá bom, gente. Então, vou tentar deixar salvo aqui. Deixem perguntas, deixem sugestões. Só não me xinguem, pelo amor de Deus, que eu estou fragilizada. Tá bom, gente? Obrigadíssima por estarem aqui. Obrigada por me ouvir. Eu espero ter aportado alguma coisa que possa ser de utilidade. Obrigadíssima. Boa noite a todos. Tchau, tchau.